Olá! Eu quero começar essa aula fazendo uma pergunta para vocês. Quando a gente olha para uma prescrição pronta, aonde será que esse tratamento começou? Será que foi na escolha do produto? Ou será que foi no princípio ativo? Ou até na dose? Parece que sim, né? Porque é isso que aparece no papel. Mas vamos pensar aqui numa árvore. Então, a receita é a parte que a gente enxerga ali, que está acima do solo, né? O raciocínio clínico, ele é a raiz. E se essa raiz ela tá fraca, não adianta a gente enfeitar essa copa, né? Então, antes daquela receita, tem um animal com uma genética, com uma história de vida, existe uma alimentação diária, um ambiente em que ele convive diariamente, uma microbiota, um metabolismo. Existe uma função que talvez já tenha sido perdida. E também existe muita função que ainda dá tempo de a gente preservar. Meu nome é Marcela Dinelli, eu sou médica veterinária integrativa e é justamente esse olhar que eu quero sustentar no projeto Longevidade Veterinária de Precisão. Hoje eu quero construir esse caminho com vocês. A gente vai sair da pergunta mais automática, que é aquela de qual produto será que eu uso, e a gente vai chegar a perguntas muito melhores, como o que esse organismo está precisando? Que? E como que eu vou saber se a minha escolha realmente funcionou? Pode parecer que eu estou falando aí de uma medicina do futuro, mas eu não estou. Essa mudança, ela já começou. Vou apresentar para vocês o Dog Aging Project. É um projeto que reuniu um grupo de quase 1.000 cães de companhia. Na verdade, foram 976 cães de companhia, para serem acompanhados em profundidade, né? Esses animais, eles não são animais que vivem num laboratório, isolados, fechados. Não, eles são cães de verdade, do cotidiano. Então, eles têm família, eles moram com as suas famílias, eles comem dietas diversas, eles passeiam, eles tomam medicamentos quando necessário, eles envelhecem dentro da vida real, né? E aí os pesquisadores eles coletaram as amostras, então coletaram sangue, urina, fezes, pelo, mas além disso, eles também coletaram as informações clínicas e as informações ambientais. Mas por quê? Porque o projeto não é de procurar qual que é o marcador do envelhecimento. Não. Eles estão tentando entender essa conversa entre várias camadas, né? E é isso que significa multiômica. Então, em vez de a gente ouvir só um instrumento isolado, a gente tenta ouvir a orquestra completa, a orquestra inteira, né? Então, isso quer dizer que amanhã todo paciente precisa fazer 5 exames super sofisticados? Não. Isso quer dizer que a ciência ela já percebeu uma coisa super importante, que o envelhecimento ele não cabe só num número, né? E que quando a clínica começa a enxergar essa trajetória, ela consegue agir antes dessa doença chegar ali crônica, né? Chegar pronta. Vamos fazer um exercício aqui bem simples. Imagina 2 cães de 11 anos. Os 2 têm o mesmo peso, o mesmo diagnóstico de osteoartrite e a mesma queixa, que é de dificuldade para levantar. Clássico do dia a dia do consultório, né? Mas vamos lá. Se eu olhar só para o nome da doença, é muito fácil de a gente pensar na mesma receita para os 2 animais, né? Então, osteoartrite é osteoartrite,
né? Só que um desses cães, ele ainda tem boa massa muscular, ele se movimenta, ele dorme bem, ele tem uma dor ali mais localizada, né? Já enquanto o outro, ele perdeu músculo, ele ganhou gordura, cada vez ele se movimenta menos, ele dorme mal. E ele começou também a apresentar alterações intestinais. Concorda que o diagnóstico ele é igual? Mas a doença ela está acontecendo dentro de dois organismos completamente diferentes. E é aqui que a medicina de precisão ela começa. A gente não pergunta só qual que é o diagnóstico, qual que é a doença que esse animal tem. A gente pergunta também, né, em que organismo que essa doença está acontecendo. Agora fica mais fácil a gente enxergar que é a diferença, né? Então, aqui, nesse primeiro perfil, talvez a prioridade seja de fato a gente controlar a dor, né? Recuperar a mobilidade, manter uma função que ainda está bem preservada. Já no segundo, a articulação ela acaba sendo só mais uma peça, né? Então, ele sente dor, aí ele se movimenta menos. Como ele se movimenta menos, ele perde músculo. Aí, com menos músculo e mais gordura, o metabolismo piora. A inflamação aumenta. Aí, a inflamação aumenta ainda mais a dor. Então, essa dor pior faz com que ele se movimente ainda menos. Percebeu o ciclo? Então, é como uma engrenagem que puxa outra engrenagem. E se eu tratar só o ponto dolorido, eu posso até conseguir um certo alívio. Isso é importante, claro, né? Tratador é importante. Mas talvez eu não consiga mudar a trajetória. Então, precisão não é fazer tudo ao mesmo tempo. É a gente olhar para esse ciclo e perguntar: beleza, qual engrenagem que está pesando mais agora? Qual delas que eu consigo mover primeiro para conseguir ajudar o restante do sistema? A gente fala em longevidade, a primeira imagem, ela costuma sempre ser ali de um calendário com muito mais anos, né? Mas viver mais por si só não é o objetivo. O que a gente quer é aumentar o tempo, sim, mas aumentar o tempo também em que esse animal ele continua sendo ele mesmo. Então, ele consegue levantar, ele consegue caminhar, ele consegue explorar a casa, ele consegue comer com prazer, ele dorme bem, ele consegue interagir, ele consegue controlar as necessidades, ele consegue se recuperar depois de um desafio. E isso é health span, que é o tempo de vida com saúde e função. Por isso, para mim, longevidade tem 3 palavras muito importantes, que é função, autonomia e capacidade de adaptação. E aqui tem uma boa notícia. Essas 3 coisas, elas não desaparecem de uma hora para outra, né? Elas vão sendo construídas ou perdidas aos poucos. Então, a nossa oportunidade de agir, ela começa muito antes do paciente estar ali completamente dependente. Então, a clínica fotografa o presente. A precisão acompanha a trajetória. E eu gosto muito dessa comparação, né? O diagnóstico, ele é uma fotografia. E uma boa fotografia pode mostrar muita coisa, ela é indispensável. Mas quando a gente fala em longevidade, além dessa fotografia, eu quero assistir o filme todo, né? O que já estava acontecendo antes daquele diagnóstico? Que riscos que esse animal já carregava?
quais exposições que foram se acumulando? O que ele ainda consegue compensar? E em que momento que essa compensação começou a falhar? A longevidade de precisão, ela não substitui a clínica tradicional de maneira nenhuma, mas ela acrescenta tempo e profundidade para esse olhar. E aí, a prescrição, ela muda de lugar, porque ela deixa de ser ali uma resposta automática ali ao nome da doença, ao diagnóstico. E ela vira uma ideia que vai ser testada, né? Então, eu acho que essa intervenção pode melhorar esse mecanismo. A gente intervém, observa a resposta, a gente ajusta o plano. Isso, por si só, já é precisão, mesmo sem a gente chegar com nenhum exame sofisticado. Mas espera lá que a gente ainda chega lá. O responsável pelo animal, ele olha a receita. A gente precisa olhar tudo o que veio antes dessa receita, né? Então, quem é esse paciente? O que eu estou tentando preservar ou recuperar? Qual que é a prioridade agora? Essa ferramenta, ela conversa com o meu objetivo? A dose, ela faz sentido? Ela é segura junto com tudo que ele já usa ou tudo que eu estou prescrevendo? O tutor vai conseguir executar? Isso é muito importante, né? E tem uma outra pergunta que eu considero indispensável, que é como que eu vou saber se isso funcionou? Porque se eu não definir o que eu espero observar, depois eu também não sei dizer se eu devo manter, se eu devo ajustar ou se eu devo retirar, né? Uma prescrição ali cheia de itens, ela pode continuar sendo só uma lista, mas ela vira estratégia quando cada escolha tem uma função, tem uma expectativa e tem um momento de reavaliação. Então, antes de a gente ir lá e ver a prateleira, a gente precisa aprender a ler esse organismo. E aí, para organizar esse organismo sem se perder, eu gosto de imaginar um mapa com 5 camadas, né? A primeira é o genoma. O genoma são as possibilidades e as vulnerabilidades que vieram do DNA. A segunda é o expossoma, que é tudo que atravessou esse animal ao longo da vida. A terceira é a microbiota. A microbiota é a comunidade que transforma nutrientes, medicamentos e até sinais. A quarta é o metaboloma. O metaboloma, ele mostra pequenas moléculas presentes naquele momento. A gente vai evoluir isso um pouco melhor daqui a pouco. E a quinta é o fenótipo, aquilo que aparece para a gente no corpo, no comportamento, nos exames, na função. Agora, guarda isso aqui. Essas camadas, elas não são uma lista de exames obrigatórios. Elas são um mapa mental. Ser preciso não é pedir tudo, é descobrir qual camada que responde à pergunta que eu tenho hoje e qual informação que realmente pode mudar a minha decisão. Então, bora começar pela genética. Eu quero propor aqui um exercício de imagem simples. Às vezes, o resultado genético, ele funciona ali como uma placa na estrada. Atenção, existe uma curva perigosa mais à frente. Você concorda que a placa, ela não obriga que vai acontecer um acidente, mas
ela vai mudar a forma como eu dirijo. Eu vou prestar mais atenção, né? Já em outras situações, o resultado ele pode ter um peso muito maior. Tem algumas variantes que realmente causam doença, né? E quando aparecem na combinação de cópias que causa aquela condição, o teste ele define esse animal como geneticamente afetado. Então, genética não ocupa sempre o mesmo lugar. Ela pode mostrar as predisposições, aumentar risco, modificar a segurança de um medicamento. Olha quão útil. Em algumas doenças monogênicas, ela pode definir uma condição. O nosso trabalho não é ter medo do resultado e nem transformar esse resultado ali numa profecia. Não, é a gente entender o quanto ele pesa e o que a gente deve fazer ali de diferente que a gente faria a partir desse resultado. Como que a gente descobre o peso desse resultado, né? Eu gosto de passar por 3 perguntas aqui. Então, a primeira é se essa variante realmente causa a doença ou ela está só ali ligada a um risco maior, né? Que é a natureza da variante. Tá? A segunda é quantas cópias existem e como que essa variante é herdada. Uma cópia ela é suficiente ou são necessárias 2 cópias? Isso é o genótipo ou herança. A terceira é quando essa combinação está presente, com que frequência que a doença realmente aparece? É isso que a penetrância ajuda a mostrar ali. Então, vamos pensar na deficiência de adesão leucocitária canina. Em algumas variantes recessivas, quando a gente tem 2 cópias, elas definem esse animal como geneticamente afetado. Então, nesse caso aqui, o teste ele tem um poder de previsão muito alto, tá? Agora, vamos olhar um outro caso. No MDR1, olha como essa lógica muda, que é a variante do ABCB1, né? Que altera o transporte de alguns fármacos. Lembra aquele do coli que não pode com ivermectina? Então, 2 cópias, elas costumam trazer sensibilidade maior, mas uma cópia, ela também pode ter importância. E o problema, ele aparece quando tem a exposição ao medicamento, porque se não tem, tá tudo bem, ela tá lá, né? E vamos pensar aqui um terceiro caso, por exemplo, na mielopatia degenerativa. Então, 2 cópias de sódio 1 vai aumentar o risco, mas não garante que vai existir a doença. Então, viu por que positivo e negativo dizem muito pouco sozinhos? Então, ter 2 cópias por si só não responde tudo. A gente precisa saber qual variante encontrou, como que ela é herdada, qual é a penetrância e se o resultado combina com aquele paciente. E na prática, o que eu faço com essa informação? Para mim, a genética precisa mudar 3 verbos, que é antecipar, priorizar e personalizar. Então, antecipar é quando a gente olha antes do sintoma. Então, se tem ali uma vulnerabilidade importante, talvez eu acompanhe mais cedo ou com mais frequência, né? Priorizar não é tratar todos os achados como se tivessem o mesmo peso. Então, um resultado causal não é igual a uma variante que aumenta discretamente uma probabilidade, por exemplo. Personalizar
personalizar é a gente adaptar a prevenção, os exames, a segurança farmacológica, o acompanhamento e, quando fizer sentido, a orientação reprodutiva, com certeza. Eu sempre volto para uma pergunta muito simples, que é: esse resultado ele muda alguma coisa? Ele muda um medicamento que eu evitaria? Ele muda o que eu vou monitorar? Ele muda quando que eu vou investigar? Se não muda a pergunta, conduta e nem acompanhamento, ele corre o risco de virar só mais uma curiosidade no prontuário, né? Então, a precisão é a gente transformar esse genótipo em decisão clínica no dia a dia. Agora, quando eu digo que predisposição não é destino, eu estou falando justamente das variantes de risco e das condições de penetrância incompleta, tá? Nesses casos, entre o DNA e o desfecho, tem uma vida inteira por aí, né? Então, 2 animais, eles podem carregar riscos genéticos parecidos, mas envelhecer de maneiras muito diferentes. Então, um se movimentou, manteve músculo, recebeu uma alimentação adequada, teve exposições acompanhadas. Já o outro teve uma trajetória completamente diferente. Então, o DNA, ele entrega possibilidades. E a vida, ali o cotidiano do dia a dia, conversa com essas possibilidades todo santo dia. Por isso que conhecer um risco não precisa assustar esse responsável, porque muitas vezes, mal interpretado, isso pode acontecer. Por isso que a gente precisa saber trazer isso, né? Mas conhecer esse risco, ele pode abrir uma oportunidade. Porque se eu sei onde tem uma fragilidade, eu consigo olhar para esse ponto mais cedo. Eu posso reduzir o que dá para mudar e preservar a função enquanto esse organismo ainda tem reserva para responder. Não faz sentido? E o expossoma? O que é o expossoma? É uma palavra enorme aí para uma ideia muito humana, né? É a biografia das exposições daquele animal. Então, o que ele comeu, que água que ele bebeu, onde ele viveu, a que produtos poluentes, medicamentos, infecções que ele foi exposto, como que ele dorme, quanto que ele se movimenta, ele vive com dor, ele vive em alerta. Nada disso passa pelo corpo sem deixar conversa. Essas exposições ali do dia a dia, elas encontram o sistema imune, os hormônios, o metabolismo, a microbiota e a própria regulação dos genes. E aqui a anamnese ganha um valor enorme, né? Expossoma não é um exame mágico que vai substituir uma boa conversa. Mesmo com as ferramentas laboratoriais cada vez melhores, a boa pergunta, ela continua sendo necessária. Então, há quanto tempo que isso acontece? Com que frequência? Em qual intensidade? E junto com quais outras exposições? Às vezes, a informação mais precisa da consulta, ela não vem de um tubo de coleta, mas ela vem de uma anamnese bem dirigida, ela vem da pergunta correta. Vamos olhar aqui para o que está em volta desse paciente. Então, a gente tem aqui alimentação, sono, estresse, movimento, ambiente, medicamento, né? A gente costuma chamar isso de rotina, como se fosse um pano de fundo. Mas para o organismo, rotina é sinal biológico repetido todo santo dia. Então, a alimentação, ela entrega
matéria-prima e informação. O movimento, ele fala ali para o músculo que ele ainda é necessário. O sono, ele abre espaço para reparo. O estresse, ele reorganiza as prioridades. Os medicamentos, eles podem ser fundamentais, mas eles também conversam com o fígado, com o rim, com o microbiota e outros fármacos ali, né? Então, eu posso ter escolhido um ótimo ativo e ainda assim ter construído uma estratégia incompleta, percebe? Porque aquele animal ele continua sem dormir, sem se movimentar, com dor, ou até recebendo uma alimentação que empurra na direção contrária. E precisão também é isso, é fazer a intervenção conversar com a vida que o paciente realmente leva. E como que o ambiente consegue conversar com a genética sem trocar o DNA desse animal? Uma das pontes é a epigenética. Então, vamos imaginar que o DNA ele é um livro enorme, com milhares e milhares de páginas. A epigenética ela não vai reescrever esse livro, mas ela ajuda a decidir quais páginas que vão ficar mais fáceis ou mais difíceis de abrir em determinado momento. Deu para entender? Então, metilação do DNA, modificação de estonas e RNAs regulatórios, eles são alguns dos mecanismos que participam desse controle. O nome ele pode ser um pouco complexo, mas a lógica ela não precisa ser, tá? Então, assim, idade, alimentação, inflamação, estresse, atividade física e várias outras exposições, elas podem influenciar essa regulação. E é por isso que dois animais com uma predisposição parecida, não necessariamente eles expressam o mesmo fenótipo. A longevidade de precisão, ela não escolhe entre genética ou ambiente. Ela tenta entender a conversa entre esses dois. Quando a gente recebe um exame de microbiota, dá vontade de procurar aquelas duas colunas, né? Bactérias boas e bactérias ruins. Só que o ecossistema ele não funciona assim. Então, vamos pensar num jardim. A saúde dele não depende de ter só uma única planta perfeita. Não, ele depende da diversidade, do equilíbrio, do solo, da água, da relação entre todas as espécies que vivem ali nesse jardim. E no intestino é uma coisa bem parecida, né? Um micro-organismo ele pode ser útil em determinado contexto, só que ele pode ser problemático em outro. O que importa não é só quem está presente, mas em que quantidade, fazendo o quê e em qual ambiente. Por isso que interpretar a microbiota não é a gente caçar um culpado, é a gente observar diversidade, funções, produção de metabólitos, integridade da barreira, a relação com a dieta, com certeza, com os medicamentos, a idade, os sinais clínicos. Então, percebe que a pergunta aqui, ela deixa de ser só qual bactéria que eu preciso eliminar ou que eu preciso crescer. Ela passa a ser qual tipo de ecossistema que existe aqui. Como que eu posso ajudar esse ecossistema a funcionar de um jeito melhor? Agora, imagina o intestino como se fosse uma grande cozinha. Então, a dieta, ela entrega os ingredientes. A microbiota, ela transforma parte desses ingredientes. E aí, dessa cozinha, saem substâncias que conversam com a barreira intestinal, com o sistema imune e com o metabolismo do corpo inteiro.
Então, se eu mudo os ingredientes, eu mudo o que pode ser produzido. Se eu mudo quem trabalha nessa cozinha, eu também posso mudar o resultado. E se a barreira ela está fragilizada, parte dessa conversa acontece de um jeito diferente. E é por isso que o eixo intestinal, ele não termina no intestino. Ele pode se relacionar com inflamação, com resposta imune, com metabolismo energético. Ele pode se relacionar até com comportamento. Mas relação não quer dizer que o intestino vai explicar tudo, né? A boa clínica, ela não transforma a microbiota na causa universal, mas ela pergunta, nesse paciente, qual que é a participação desse eixo e qual evidência que eu tenho para intervir? Essa pergunta, ela é muito mais útil do que prometer que todo problema começa ali no intestino, apesar de muitos deles, tá? E aí tem 3 palavrinhas aqui que elas aparecem muito juntas e elas até parecem ser a mesma coisa, mas vamos separar de um jeito fácil aqui. Então, se o intestino ele fosse uma cozinha, a microbiota ela seria a equipe que está ali trabalhando. O microbioma ele mostra o repertório dessa equipe. Então, as receitas que essa equipe conhece, as ferramentas que pode usar e aquilo que tem potencial de fazer ali, tá? E o metaboloma já é aquilo que está saindo da cozinha naquele momento. Então, são as pequenas moléculas produzidas ou modificadas pela conversa entre o animal, com a dieta, com os micro-organismos e com o ambiente. Então, percebe por que saber só quem que está presente ali não conta toda a história? Né? 2 cozinhas, elas podem ter equipes muito parecidas e entregar resultados muito diferentes, dependendo do quê? Dos ingredientes, das condições de trabalho, né? Na precisão, a gente vai juntando essas camadas para passar da composição para a função. Não basta a gente perguntar quem que está ali. A gente quer entender também o que esse sistema consegue fazer com o que está fazendo agora. Então, se a genética ela mostra possibilidades, a metabolômica ela ajuda a encontrar os rastros do que está acontecendo agora. Então, os metabólitos, eles são pequenas moléculas que aparecem como resultado do funcionamento do organismo e da interação com dieta, com microbiota, com os medicamentos e com o ambiente, né? É quase como olhar os recibos de uma casa. Eles não contam absolutamente tudo, mas eles mostram o que teve de atividade, né? Por isso que o metaboloma ele é muito dinâmico. Ele pode mudar com horário, com alimentação, com jejum, com coleta, com conservação da amostra, com espécie, com certeza, com estado clínico. E é justamente por ela ser tão sensível que ela precisa de referências muito bem construídas, tá? Então, em humanos, a metabolômica ela já tem aplicações bastante importantes. Em animais, essa fase final ainda de ajuste das referências por espécies que tá chegando, tá? A promessa não é um exame que vai adivinhar ali o paciente, mas é uma camada a mais para a gente enxergar quais vias que estão alteradas, para a gente formular hipóteses melhores, para a gente acompanhar se a intervenção realmente mudou a direção do metabolismo, né?
Agora, olha só como as peças elas começam a se encaixar, né? O genoma, ele pergunta que possibilidades e vulnerabilidades que esse animal carrega. A epigenética, ela pergunta como que parte desse material está sendo regulada. O microbioma, ele mostra as capacidades do ecossistema microbiano. O metaboloma, ele traz os sinais do funcionamento mais perto ali do presente. E a clínica, ela mostra como que tudo isso está aparecendo naquele indivíduo. Então, uma camada, ela não anula a outra. Elas têm velocidades diferentes. O DNA, ele é relativamente estável, né? Os metabólitos, eles podem mudar bem rapidamente. Os sinais clínicos, eles podem surgir quando uma alteração já vem sendo construída aí há bastante tempo. É como a gente acompanhar um filme aí com câmeras em vários pontos diferentes, né? Então, pensa aqui comigo, se eu olho uma imagem isolada, eu posso, de repente, interpretar errado. Mas quando eu junto as cenas e eu observo ao longo do tempo, a história ela fica muito mais nítida, fica muito mais fácil de você analisar tudo isso. Por isso que a longevidade de precisão, ela acompanha ao longo do tempo. Ela não quer só saber como que o paciente está hoje, ela quer entender em que direção que ele está caminhando. Tá, e o que que dessas tecnologias, então, ainda são utópicas e o que que a gente já tem disponível? O que que já acontece hoje na clínica, né? Então, vamos começar pelos testes genéticos. Os testes genéticos já estão super disponíveis. E aí a utilidade clínica, ela depende da variante e da pergunta que você vai fazer, né? A microbiota, a avaliação da microbiota também já está bem disponível. Já tem um projeto validado, já tem em uso, tá? A metabolômica, ela já é muito validada em humanos. Em animais, a gente está ainda na parte translacional, então já está ajustando as referências por espécie, tá? No expossoma, o expossoma, ela é uma ferramenta laboratorial que ainda está em desenvolvimento, já existe também para humano, mas no momento a anamnese ela continua sendo ainda o eixo central, tá? Então, pensa numa ferramenta nova. Não basta ela existir ali na prateleira, a gente precisa saber o que que ela mede, como que ela foi validada, o que que isso interfere no resultado e na decisão, o que que ela pode mudar, né? Então, maturidade clínica não é uma chavinha de se existe ou não existe, mas é uma escada. Cada camada está num degrau diferente. O papel do veterinário é saber em qual degrau que ele está pisando ali, né? Então, assim, a gente não vai prometer nada além da evidência, mas também a gente não vai fechar os olhos para recursos que já podem ampliar muito o nosso raciocínio clínico. Imagina aqui comigo um painel com 100 luzes acesas, mas sem nenhuma legenda. Você tem um monte de informação, mas você quase não tem nenhuma orientação, concorda? E é isso que acontece quando a gente pede os exames só porque a gente pede exames, não porque de fato tem uma pergunta clínica por trás. Então, quando a gente fala em precisão, não é a gente acumular laudos, mas é a gente escolher dados que ajudam a gente a decidir. Então, antes mesmo de a gente pedir qualquer camada, eu preciso saber o que eu quero entender.
Qual o resultado que poderia mudar minha conduta? E como que eu vou acompanhar depois? Percebe que um exame sofisticado, que não muda uma pergunta, uma decisão, ou até mesmo um monitoramento, ele pode ser só ali mais um dado e que não custou barato. Mas quando a gente tem ali uma medida simples, repetida de um jeito certo, isso pode mostrar com muita clareza a trajetória desse paciente. A tecnologia, ela tem que iluminar o mapa. Se ela só aumenta o volume ali de informações, mas não melhora a decisão, ela ainda não virou precisão. E isso cabe ao veterinário conseguir pegar essas informações e trazer para a utilidade, porque as informações elas existem. E aí, se todas essas camadas elas conversam, aonde que essa conversa aparece? Em grande parte, ela aparece no metabolismo. Então, vamos pensar aqui numa estação central. De um lado, chegam sinais da genética, da alimentação, do ambiente, da microbiota, dos hormônios e da atividade física, tá? Do outro, saem essas decisões sobre produzir energia, construir tecido, reparar dano, armazenar, defender ou reciclar. E é por isso que metabolismo não é sinônimo de peso e nem um capítulo isolado aí da bioquímica do animal, tá? É o conjunto de escolhas que mantém esse organismo funcionando diante de tudo que chega até ele. Quando essas escolhas elas perdem flexibilidade, o animal ele pode até parecer estável por um tempo, mas ele vai gastando reserva, né? A reserva é a barrinha de vida. Na longevidade, a pergunta ela não é só qual o valor que saiu alterado, né? Mas é que padrão de funcionamento que esse conjunto de sinais ele está revelando nesse organismo, percebe? Quando a gente chega ali no nível celular, uma célula ela não pode fazer tudo ao mesmo tempo. Muitas vezes ela precisa escolher as prioridades. Então, vamos pensar aqui como uma empresa com orçamento limitado. Em alguns momentos, ela investe em crescimento e construção. Em outros, ela precisa parar, revisar os equipamentos, reciclar as peças, reparar os danos. Se ela só cresce e nunca faz manutenção, o sistema perde qualidade. Mas se ela só economiza e nunca constrói, também perde função. Percebeu? E essas escolhas, elas dependem de energia disponível, dos nutrientes, de oxigênio, dos hormônios, de inflamação, de estresse celular. Então, envelhecer bem não significa deixar todas as vias de crescimento desligadas. Significa preservar a capacidade de fazer essa alternância. Então, alternar entre construção, uso e reparo conforme for necessário. E essa ideia de alternância é uma das chaves para a gente entender as vias que vão aparecer aqui. Já vou contar para vocês, sem a gente precisar ficar decorando sopa de letrinhas. Bora lá? Agora que são elas, né? Agora entra aquelas siglas que assustam todo mundo, aquela sopa de letrinhas, mas vamos pensar nelas como sensores de um painel de controle, tá? Então tem a MPK.
A MPK, ela percebe quando tem baixa disponibilidade de energia e ela vai favorecer o quê? A economia e a manutenção, né? Faz sentido. Aí tem a emitor. A emitor, ela percebe quando tem abundância de nutrientes, né? Quando tem abundância de estímulos de crescimento e ela vai favorecer a síntese e a construção. A insulina e a IGF-1, elas ajudam a informar a disponibilidade e o crescimento, tá? As sirtuínas e o NAD, elas participam da resposta energética e também do reparo. O NRF2, ele ajuda a coordenar a defesa antioxidante do organismo. E já a NF-κB, ela participa da resposta inflamatória. Então, você não precisa imaginar botões isolados, porque eles conversam entre si o tempo inteiro, né? Então, alimentação, exercício, sono, inflamação, idade, medicamento, tudo isso muda os sinais que chegam ali nesse painel. E o organismo, ele responde de acordo com o conjunto e não só com uma única via. E quando a gente entende a função de cada sensor, a sigla ela deixa de ser mais um nome ali para decorar, mas ela vira uma pergunta clínica. Que situação que esse organismo está percebendo? E aqui tem um erro muito comum, né? Que é transformar a MPK na heroína da longevidade e a mTOR na vilã da longevidade. Mas não é bem assim, né? A biologia, ela não é uma história de mocinho e de bandido. A gente precisa da mTOR para síntese proteica, para crescimento, para anabolismo, cicatrização, preservação de massa muscular. E a gente precisa da MPK para responder quando tem baixa energia, para melhorar a eficiência, para favorecer os processos de manutenção. O problema aqui não é uma delas existir, mas é perder a capacidade de alternar. Então, vamos pensar numa gangorra. Em um momento, o organismo recebe estímulo, ele constrói, ele se adapta. Em outro, ele reduz o ritmo e aí ele faz manutenção. Exercício e recuperação, eles mostram muito bem essa lógica. O estímulo, ele gera demanda. O descanso, ele permite adaptação. Então, a meta aqui não é manter uma via permanentemente ligada, mas é recuperar a flexibilidade metabólica para que esse corpo use a resposta certa na hora certa. A gente aprendeu na escola que a mitocôndria é a usina de energia da célula, não é mesmo? E isso está certo. Mas não é só isso. Isso está certo, mas está incompleto. Então, além de produzir ATP, ela também percebe se tem nutrientes disponíveis e ela envia sinais para a célula. E também participa da resposta ao estresse, da inflamação e do controle de células danificadas. Então, é como uma usina que também tem sensores. É uma central de comunicação e equipe de controle de qualidade. E ao longo do tempo, algumas mitocôndrias, elas vão acumulando danos, né? E o organismo, ele precisa identificar esses danos, reciclar e produzir os componentes funcionais. Movimento, disponibilidade de nutrientes, sono e inflamação influenciam diretamente nesse equilíbrio. Por isso que falar em saúde mitocondrial não é recomendar um antioxidante e pronto, encerrou o assunto.
Não, é observar a demanda energética, músculo, oxigenação, atividade, dieta e capacidade de manutenção do sistema. Vamos falar do inflammaging, né? Inflamação é uma resposta necessária. Se existe uma agressão, o organismo ele acende um alarme, ele mobiliza a defesa e ele começa o reparo. Maravilhoso. O problema, ele aparece quando esse alarme ele fica ali, ó, tocando baixinho, sem parar, por muito tempo. Então, não é uma grande inflamação aguda, né, um fogaréu. Não, é um fogo baixo, persistente, alimentado por várias fontes. E com o envelhecimento, células senescentes, alteração de barreira, disfunção mitocondrial, excesso de tecido adiposo, sim, acreditem, doença periodontal, dor e diversas outras condições, elas podem contribuir para esse cenário. A esse padrão crônico e relacionado à idade, que é isso que a gente chama de inflammaging, de inflamação mais aging de idade, né? Então percebe como não faz sentido procurar só um culpado ou um único anti-inflamatório para resolver tudo? A estratégia aqui é descobrir o que mantém esse fogo aceso, né? E aí depois reduzir essa carga, sem esquecer que a inflamação ela também é necessária para defesa e para reparo, né? Na clínica, a gente geralmente gosta de procurar uma seta, né? Então, isso aqui causou aquilo. Mas o envelhecimento, ele costuma funcionar em ciclos. Então, a dor reduz o movimento, menos movimento favorece perda muscular, menos músculo piora a estabilidade e metabolismo. E isso pode aumentar a limitação e produzir ainda mais dor. Percebe? Já em outro ciclo, alterações de microbiota e de barreira, elas podem ampliar a sinalização inflamatória. A inflamação, ela afeta o metabolismo e as mitocôndrias. A perda de eficiência celular pode manter ainda mais inflamação. Percebe? Quando eu enxergo esse ciclo, a gente tem uma vantagem clínica. Eu não preciso esperar encontrar uma única causa, uma causa perfeita. Eu posso escolher um ponto seguro e importante para quebrar esse ciclo. Às vezes, o tratador permite movimento. Movimento ajuda músculo. Músculo melhora a função. A melhora da função muda toda a trajetória. Então, quando a gente fala de precisão, também é saber qual que é o elo do ciclo que oferece a melhor entrada. Concorda que o organismo, ele não sabe ali que no livro de medicina teve capítulos separados entre intestino, cérebro, músculo, fígado, outro de articulação, tudo isso cada um com um capítulo diferente. Na vida real não é assim. Na vida real, esses sistemas, eles compartilham energia, eles compartilham mediadores inflamatórios, hormônios, circulação e comportamento. Então, dor articular muda movimento. Menos movimento muda músculo e metabolismo. Alterações metabólicas influenciam inflamação. E tudo isso pode mudar apetite, sono, interação com o ambiente. Isso não quer dizer que todo sintoma tenha uma explicação sistêmica misteriosa. Mas isso quer dizer
que tratar um órgão sem observar as consequências sobre o restante do animal pode deixar parte do problema invisível. O mapa da longevidade, ele conecta sistemas para escolher melhor qual que é essa prioridade. Ele não substitui o diagnóstico do órgão, mas ele dá contexto a esse diagnóstico. E é essa visão que permite preservar a função em vez de só colecionar doença conforme elas vão aparecendo, percebe? Às vezes a doença ela pode aparecer como uma goteira no teto. A gente olha para aquele ponto porque é ali que o problema ficou visível. Mas para cuidar bem, a gente precisa entender por onde que essa água percorreu o caminho para chegar até essa goteira, percebe? Uma articulação doente, ela existe dentro de um animal com determinada massa muscular, determinada composição corporal, inflamação, sono, nutrição. Um rim doente, ele existe dentro de um organismo com pressão arterial, alimentação, histórico de medicamentos. Um cérebro que envelhece participa de toda uma rede metabólica, uma rede vascular, até inflamatória. Isso não quer dizer que toda doença tenha uma causa sistêmica escondida. Muitas vezes sim. E também não tira a importância de diagnosticar e tratar o tal órgão. Mas isso quer dizer que o estado do organismo influencia risco, expressão, tolerância e a recuperação. Quando a gente amplia o olhar, a gente não perde a especificidade. A gente ganha contexto para decidir o que precisa ser tratado agora, que risco que eu posso reduzir e qual é a função que eu ainda consigo preservar. Aí agora sim, agora a gente chegou na prescrição. E repara o caminho. Então, antes do produto, a gente passou por individualidade, genética, exposições, microbiota, metabolismo, sistemas e função. Isso não é dar uma volta enorme para chegar a uma receita. Isso é construir o motivo da receita. E é aqui que a Botufarma entra na aula, como uma parceira que vai oferecer as ferramentas para diferentes objetivos clínicos dentro de uma estratégia muito maior. E para deixar isso concreto, vamos fazer aqui um recorte de um dos pilares da longevidade, que é a autonomia, tá? O que ajuda um animal a continuar levantando, caminhando, brincando e participando da própria rotina. Vamos conectar a composição corporal, nutrição, dor, movimento, músculo e escolhas terapêuticas. Não é caso clínico e não é protocolo pronto. É o raciocínio saindo do mapa e chegando até a decisão final. Aí, antes ainda de colocar qualquer item na receita, eu gosto ainda de fazer tipo um checklist, né? Então, primeiro, quem que é esse animal? Segundo, qual que é o objetivo clínico? Terceiro, que mecanismo que justifica a escolha? Quarto, qual dose e qual frequência que fazem sentido? Quinto, é seguro para esse paciente? Sexto, como que isso conversa com tudo o que ele já usa? Sétimo, o tutor consegue executar? Oito, como que eu vou medir resposta e segurança? Percebe uma coisa importante? O nome do produto ele só faz sentido depois que eu sei o objetivo. Se eu não consigo explicar por que um item entrou ali,
por quanto tempo que ele vai ser usado e o que eu espero observar, ele ainda não entrou na minha estratégia, ele não virou estratégia. E essa sequência, ela evita aquela receita que cresce toda vez e que aparece um problema e nunca mais é revisada. Prescrição de precisão tem função, prioridade e próxima decisão. Quando a gente fala em autonomia, parece uma coisa só, né? Mas ela é sustentada por uma equipe inteira. Então, músculo, articulação, energia, equilíbrio, controle de dor, ambiente e participação do tutor. Por isso que só uma ferramenta, raramente ela vai resolver tudo. Mas multimodal também não significa a gente ir lá e fazer uma receita lotada, né? Então, pensa num time. Cada jogador precisa ter uma função e entrar porque ajuda a cumprir o objetivo daquela partida. Em um animal, a porta de entrada pode ser ali tratar a dor para que ele volte a se movimentar. Já em outro, preservar a massa muscular. Em outro, corrigir a dieta ou reduzir excesso de gordura. E nos próximos slides eu vou organizar 6 decisões práticas. Elas não são 6 obrigações, são 6 lugares possíveis para intervir, escolhidos em uma ordem que faz sentido para aquele paciente. Vamos? Quando a gente coloca um animal para se pesar em cima de uma balança, essa balança ela entrega um número, mas ela não conta quanto daquele peso é gordura e quanto que é músculo. Por isso que eu gosto de olhar pelo menos 3 coisas juntas, né? Então, peso, score de condição corporal e score de massa muscular. Um animal, ele pode perder peso e ainda assim está perdendo justamente a reserva que mais precisa preservar, que é o músculo. Tem um estudo bem clássico, que foram 48 labradores que foram acompanhados ao longo da vida. E aí eles foram divididos em par. Dentro de cada par, um cachorro recebeu 25% menos alimento que o outro cachorro controle pareado. O grupo com menor oferta, ele teve mediana de vida de 1,8 anos maior e um atraso nas doenças relacionadas à idade, incluindo a osteoartrite. Mas espera aí, né? Não é, galera, bora cortar 25% da comida de todo paciente. Não, não é assim. Aquilo foi um desenho experimental específico. Mas a gente trouxe para a realidade que manter uma condição corporal adequada, ela pode ter um grande impacto na longevidade, mas sem sacrificar a massa muscular. O objetivo não é só deixar o animal mais leve, mas é preservar a saúde metabólica e principalmente a função. A segunda decisão é a dieta. A dieta, ela age todos os dias. A dieta, ela não é uma intervenção pontual, né? Ela conversa com o organismo todos os dias e várias vezes por dia. Então, ela entrega energia, aminoácidos, ácidos graxos, vitaminas, minerais, fibras, sinais metabólicos. Por isso que uma dieta caseira, ela não se equilibra acrescentando um suplemento a qualquer receita, né? Primeiro vem a formulação para este animal, neste momento, com este objetivo. Depois entra o suplemento que é compatível com essa formulação. E aí aqui a gente traz a linha da Food Dog, da Botufarma, né, que ela se encaixa muito bem. E ela tem as opções para diferentes fases, para diferentes necessidades. Então tem o sênior, né, o high protein, que é o
com mais aporte proteico, o baixo fósforo. E a vantagem, ela não é só ter versões diferentes, mas ela está em conseguir aproximar a suplementação do momento metabólico e clínico do paciente. Então, a ferramenta, ela ajuda a executar. A decisão veterinária, ela continua sendo qual dieta, qual objetivo, qual versão e como que eu vou acompanhar esse paciente. Terceiro, ômega 3, né? Que seria o EPA e o DHA. E aqui tem uma pegadinha que acontece bastante na prática, tá? A pessoa vê ali 1.000 miligramas na caixinha do produto e imagina que está entregando 1.000 miligramas do que de fato interessa. Mas, para o cálculo clínico, a gente precisa olhar o quanto que ela fornece de EPA e quanto que ela fornece de DHA. Tem uma revisão sistemática de 2022 que encontrou um resultado muito favorável para ômega 3 na dor por osteoartrite em cães e gatos. Muito interessante esse trabalho. E as diretrizes de dor da AHA, elas incluem os ácidos graxos do tipo ômega 3 entre as modalidades não farmacológicas de primeira linha para dor crônica. Olha quão interessante é isso, né? No ômega 3 VET de 1.000 miligramas, o nível de garantia tem ali de 191 miligramas de EPA e 126 de DHA. Somados, são 317 miligramas de EPA mais DHA, e não 1.000, mesmo sendo 1.000 miligramas o total. Percebe? Então, a pergunta não é quantas cápsulas todo cão usa, mas é quanto de EPA e de DHA esse produto ele entrega e qual o aporte que faz sentido para o objetivo e para o paciente. Qual que é a relação com o ômega 6 que eu tenho na dieta daquele animal, por exemplo? E quando o aluno entende isso, ele para de comprar o número da frente ali da caixinha e começa a prescrever o conteúdo de verdade, do que tem dentro da cápsula, que de fato o animal vai consumir. Quarta decisão: movimento é reserva de função. Movimento é como uma conta de reserva funcional. Quando o animal usa músculo, coordenação, equilíbrio e mobilidade com segurança, ele mostra ao corpo que aquela função ela ainda precisa ser mantida. Quando existe dor, simplesmente mandar caminhar mais não é um plano, né, gente? Primeiro a gente precisa entender a limitação. Depois, escolhe qual é o exercício, qual é a frequência, qual é a progressão e a recuperação. A reabilitação, ela pode incluir, então, exercício terapêutico, fisioterapia, fotobiomodulação e diversas outras ferramentas, né? Teve um estudo com osteoartrite de cotovelo que o laser terapêutico, ele reduziu muito a dor e a claudicação. E ele diminuiu a necessidade do uso de anti-inflamatório naquele estudo. Muito interessante, né? Na acupuntura, já teve uma resposta diferente. Ele teve algumas medidas que foram mais relatadas pelo tutor, algumas menos. E isso mostra como falar de evidência sem empobrecer a clínica, né? Então, o que melhorou? O quanto que melhorou? E o que essa melhora representa para a vida daquele animal? Quinta decisão é a dor funciona como um freio de mão. Então, analgesia racional. Imagina
tentar fazer um animal preservar músculo e movimento, só que com o freio de mão puxado. Esse freio, ele pode ser aquela dor lá, né? A dor reduz a atividade. Menos atividade favorece perda muscular. Menos músculo reduz estabilidade, autonomia, reduz reserva metabólica. Por isso, não tratar a dor também tem consequência, né? Quando um anti-inflamatório não esteroidal ele é indicado, ele entra com uma avaliação individual. A gente precisa prestar atenção ali às funções renais, hepáticas, a revisão dos outros medicamentos, o acompanhamento, por quanto tempo, qual é a dose, né? Aqui da Botufarma a gente tem o Firovet, que é o Firocoxib, que é um anti-inflamatório seletivo de COX-2, né, usado para cães. Lembrando que a gente não associa com outro anti-inflamatório não esteroidal ou com corticoide, tá? E a gente precisa de monitoramento. Nesse caso, quando bem indicado e tudo correto, o medicamento ele tira parte desse freio. E aí a estratégia, ela usa essa janela para a gente conseguir recuperar movimento, músculo, participação na rotina. A sexta decisão é que cada ferramenta precisa de um trabalho claro, né? A gente prescreve pela evidência. Então, uma caixa de ferramenta, ela é útil porque cada ferramenta resolve um tipo de problema. A gente não pede que a chave de fenda faça o trabalho do martelo, por exemplo. Quando a gente pensa na saúde articular, também tem os trabalhos diferentes. Então, por exemplo, dar suporte nutricional é um trabalho controlador, recuperar a mobilidade, preservar músculo, melhorar a participação na rotina, são outros. E aí, no catálogo da Botufarma, a gente tem o Arthroplus. O Arthroplus, ele entra como suporte nutricional para as articulações. Aí ele tem colágeno tipo 2, glicosamina, condroitina, componentes antioxidantes, né? E ele pode compor aí esse cuidado articular. Se o animal ele também tem dor, perda muscular, excesso de gordura ou pouca mobilidade, esses pontos eles precisam de atenção própria e eles podem entrar com ajuste de condição corporal, com movimento, com reabilitação, com ômega 3, com analgesia, quando bem indicada. Isso valoriza o produto porque deixa claro o trabalho que ele veio fazer, percebe? Então, a evidência, ela ajuda a gente a escolher, a combinar, a comunicar a expectativa. Assim, o responsável pelo animal, ele consegue entender por que você está prescrevendo cada item, por que cada item está na estratégia. E o veterinário, ele consegue acompanhar se o conjunto está preservando conforto e autonomia. E agora fica fácil, né, de a gente enxergar o portfólio da Botufarma dentro do mapa. Porque a gente construiu tudo até aqui. Porque cada ferramenta, ela aparece ligada a um objetivo. Então, se eu preciso de aporte de EPA e DHA, eu tenho o ômega 3 VET. E eu calculo pelo que ele entrega de EPA mais DHA. Se o paciente ele recebe alimentação caseira formulada, eu uso a linha da Food Dog, que ajuda a suplementar de acordo com a fase, com a necessidade daquele animal, né? Tudo isso calculado. Se tem uma indicação de analgesia anti-inflamatória, eu posso utilizar o Firovet, né? Ele entra com avaliação, com dose correta, com acompanhamento, tudo aquilo que a gente já sabe. No eixo intestinal, o Lactofull, ele tem micro-organismos probióticos, né? E são associados a componente prebiótico e dão suporte à microbiota. Tem também o Entrin-Dog, que ele tem nutrientes como a glutamina, a beta-glucana,
e tem uma proposta de suporte gastrointestinal, inclusive a consistência das fezes. É bastante interessante. Quando o objetivo é suporte nutricional articular, a gente pode lançar mão do ArthroPlus, né? Ele pode integrar ali o plano junto às outras medidas necessárias para que a gente consiga fazer uma preservação de função. Percebe a lógica? Eu não comecei aqui pelo catálogo, né? Eu comecei pela necessidade e a partir dela eu selecionei uma ferramenta coerente. Eu combino quando for preciso, eu acompanho a resposta. E é isso que faz uma parceria científica ser valiosa. Ter recursos diferentes para construir estratégias individualizadas e aplicáveis à vida real. Agora vamos voltar aqui para o nosso mapa completo, porque ele resume a aula, né? A genética, ela mostra as possibilidades e as vulnerabilidades. O expossoma, ele conta a trajetória. A microbiota, ela participa das transformações e da sinalização. O metabolismo, ele integra energia, nutrientes, inflamação, reparo. Os sistemas e os órgãos, eles mostram onde que existe maior fragilidade. A função diz o que realmente importa para a vida daquele animal. Então, eu escolho uma intervenção para testar ali uma hipótese, depois eu monitoro. A resposta, ela me ajuda a confirmar, ajustar ou trocar a estratégia. É como a gente usar um mapa com a localização atual e o destino. A intervenção é a rota que a gente escolheu. O monitoramento, ele mostra se a gente está, de fato, chegando mais perto. E foi para organizar toda essa complexidade e transformar a ciência em raciocínio clínico que nasceu o projeto Longevidade Veterinária de Precisão. Não para pedir tudo, mas para perguntar melhor, para priorizar melhor e para cuidar de uma trajetória. Não só reagir ao último problema que foi evidenciado. Mas, ao longo dessa aula, você já tenha percebido uma coisa, né? Você já conhecia várias dessas peças ou todas essas peças. O que faltava era alguém colocar todas elas na mesma mesa e mostrar como que elas se conectam, como que elas conversam. E é exatamente esse o trabalho da formação completa. A gente vai aprofundar camada por camada. A gente vai falar de genética, de epigenética, de expossoma, de microbiota, de metabolômica. A gente também vai entrar em exames laboratoriais, em leitura de exames laboratoriais, nas vias metabólicas, em mitocôndria, inflammaging, nutrição, intervenção e acompanhamento. Mas você não vai estudar cada assunto para guardar ali numa gaveta separada. Não, a gente vai aprender a fazer a pergunta clínica, a interpretar o dado, a reconhecer a prioridade, a justificar a escolha e a medir a resposta. Na prática, isso muda a consulta. Você explica melhor para o responsável do animal, você prescreve com mais segurança, se acompanha com mais propósito, você constrói uma atuação profissional que não depende de ficar repetindo o protocolo sem saber o fundamento, né? E assim, a gente não vai simplificar a biologia, não. A gente vai ensinar a organizar essa complexidade de um jeito simples para que você consiga usar ela. E também o como vender isso no dia a dia da sua rotina, no consultório, na clínica, tá? E é isso que transforma conhecimento em autoridade clínica. E agora, eu quero te mostrar o tamanho do que existe por trás dessa aula.
Hoje a gente abriu algumas portas. Então a gente falou de genética, de expossoma, de microbiota, de metabolômica, de vias metabólicas, de inflamação, de nutrição, de função, de estratégia clínica. Mas cada uma dessas portas leva a uma camada muito mais profunda. E na formação completa de longevidade veterinária de precisão, você vai ter acesso a um curso de extensão com mais de 100 horas de conteúdo, criado para acompanhar toda a construção de um plano de longevidade. A gente vai entrar na genética, a gente vai entender como cada tipo de variante pode mudar o olhar clínico. A gente vai explorar os novos exames de precisão, entender o que eles medem, o que já está disponível, o que ainda está sendo desenvolvido, como interpretar cada resultado com segurança. A gente vai estudar também microbiota, metabolômica, expossoma, mitocôndrias, inflammaging, nutrição, vias metabólicas, os sistemas que regulam o envelhecimento. E ao longo da formação, todas essas camadas começam a se encontrar. O exame, ele deixa de ser só um laudo. A via metabólica, ela deixa de ser só uma sequência de siglas. E a prescrição, ela deixa de ser só uma lista de produtos. Tudo passa a fazer parte de uma estratégia. Você vai aprender a organizar a anamnese, a selecionar os exames, a reconhecer as prioridades, a escolher as intervenções e acompanhar a resposta do paciente ao longo do tempo. E a gente também vai levar tudo isso para uma realidade do consultório ou da clínica veterinária do dia a dia. Você vai aprender a estruturar consultas, programas de longevidade, apresentar essa proposta para o responsável pelo animal, comunicar o valor do acompanhamento e transformar esse conhecimento em um serviço claro, desejado e valorizado. Essa aula, ela mostrou a lógica. A formação, ela entrega uma profundidade, um método, ferramentas e aplicação muito maiores, muito completos. São mais de 100 horas de conteúdo, com um corpo docente formado por profissionais de diferentes áreas, escolhidos dedo a dedo para aprofundar cada parte desse grande mapa. Se você quer fazer parte dessa nova forma de pensar e de praticar a medicina veterinária, clica aqui no botão de inscrição que está logo abaixo desse vídeo. As aulas elas já começaram a ser liberadas e você pode entrar agora e já iniciar a sua formação. Eu espero você dentro da longevidade veterinária de precisão. E antes de terminar, eu quero deixar uma pergunta para a sua próxima consulta. O que precisa acontecer antes de eu acrescentar esse item à prescrição? Eu sei quem é esse paciente? Eu sei qual função que eu quero preservar? Eu consigo explicar por que essa ferramenta entra e como que eu vou reconhecer se ela funcionou? Quando essas respostas elas ficam claras, a receita ela deixa de ser só uma lista e ela vira estratégia. Quero agradecer aqui a Botufarma por apoiar a nossa iniciativa, a Ariane pela parceria. Meu nome é Marcela Dinelli e esse foi o nosso primeiro mapa da longevidade veterinária de precisão. Que cada escolha tenha uma função, que cada associação tenha um propósito e que cada reavaliação ajude a gente a tomar uma decisão melhor. Até já!